Você sabe o que é anemia? Como identificar os sinais e sintomas e como intervir na anemia durante a gestação? As causas mais comuns de anemia durante a gestação são deficiência de ferro e deficiência de ácido fólico. A anemia aumenta o risco de parto prematuro e infecções pós-parto. Se a hemoglobina for inferior a 11,5 gramas, no início da gestação, deve-se considerar o tratamento profilático da gestante. Vale destacar que o ferro é um nutriente essencial para a produção da hemoglobina. As gestantes precisam de uma quantidade maior de ferro, tanto para suprir o aumento do próprio volume de sangue durante a gravidez, quanto para o desenvolvimento do bebê. Os fatores que mais influenciam a anemia na gestação são o baixo nível socioeconômico, baixo nível educacional, idade gestacional avançada, reservas inadequadas de ferro, ausência da suplementação de ferro, dietas deficientes em quantidades e qualidade de ferro. Mas afinal, o que é a anemia? É a condição em que o sangue não tem uma quantidade suficiente de glóbulos vermelhos saudáveis, o que causa uma redução ao fluxo de oxigênio para os órgãos. Os sintomas podem incluir fadiga, palidez, falta de ar, vertigem, tonturas ou batimento cardíaco acelerado, dor de cabeça, dor no peito, unhas quebradiças. A anemia ferropriva é causada pela carência do ferro, um mineral que integra a hemoglobina e ajuda na produção das hemácias. Como é feito o tratamento da anemia? Em geral, sulfato ferroso, 325 mg via oral, uma vez ao dia. Bom, mas como é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito a partir do hemograma, sendo possível avaliar se ocorreu diminuição da proteína hemoglobina presente nas células do sangue, conhecidas como hemácias. Além da suplementação do ferro, que pode ser feita via oral ou endovenosa, a mulher deve ser orientada a mudar a sua alimentação e a consumir mais alimentos ricos em ferro e ácido fólico, como vegetais verdes escuros, proteína magra, ovos, beterraba e leguminosas. Agora que você já sabe o que é a anemia, quais são os seus sinais e sintomas e como é feito o diagnóstico e o tratamento para uma paciente que se encontra com esse caso clínico, vamos abordar agora as formas e os benefícios da suplementação com o ferro. A consequência mais óbvia da deficiência de ferro é a anemia com todos os sintomas clínicos e sequelas extensamente descritas na literatura. A redução da concentração de hemoglobina sanguínea compromete o transporte de oxigênio para os tecidos, reduzindo a capacidade de trabalho e o desempenho físico em indivíduos anêmicos. A deficiência de ferro durante a gravidez tem sido relacionada ao aumento da morbidade e mortalidade de gestantes e do feto. Quando a deficiência de ferro ocorre durante os primeiros 2 anos de vida, há evidências de atraso no desenvolvimento psicomotor e alterações de comportamento. Segundo alguns autores, estes efeitos eles parecem persistir mesmo após vários meses de tratamento com ferro. No entanto, há extensa discussão acerca da consistência e validade externa desses dados. Então, quais serão as formas e os benefícios da suplementação com ferro? A deficiência de ferro e suas múltiplas consequências podem ser corrigidas através de medidas simples, de baixo custo e comprovada eficácia. A abordagem mais usual é fornecer ferro suplementar a gestantes, nutrizes e lactantes em programas de assistência primária à saúde.
Apesar da eficácia comprovada desses programas, sua eficiência é às vezes muito baixa. Dificuldades relacionadas ao abastecimento, distribuição e consumo dos suplementos de ferro são identificadas na grande maioria dos programas da rede básica de saúde. O principal objetivo das intervenções nutricionais é aumentar as reservas orgânicas de ferro de uma população-alvo dentro das limitações de recursos disponíveis. O tratamento com ferro medicamentoso deve ser utilizado em todos os pacientes com diagnóstico clínico laboratorial de anemia, uma vez que as modificações da dieta por si só não podem corrigir a deficiência de ferro. O tratamento de escolha é a administração oral de ferro, e a administração parenteral deve ser reservada para pacientes com intolerância ao ferro oral. A suplementação com ferro deve ser distribuída a todas as gestantes na assistência primária à saúde. Em áreas de baixa prevalência de anemia, a dose preconizada pela OMS é de um comprimido de 60 mg de ferro elementar por dia. Em áreas de alta prevalência, 2 comprimidos por dia. A suplementação deve ocorrer principalmente durante a segunda metade da gravidez. Uma outra abordagem de controle da anemia na gravidez consiste no planejamento de intervenções dirigidas a adolescentes e mulheres antes da concepção, como também no intervalo intergestacional. Estudos piloto neste grupo etário têm demonstrado o efeito benéfico da suplementação nas reservas de ferro antes da gravidez. Cabe ao nutricionista incentivar a gestante a aumentar o consumo de ferro M, aumentar o consumo de vitamina C e de outros estimuladores de ferro nas refeições, diminuir nas refeições o consumo de inibidores de ferro como chá, café, alguns cereais, leites e derivados. O papel do nutricionista é também lutar por políticas públicas que favoreçam essa parte da população que tanto carece e necessita desse apoio do governo devido às suas carências nutricionais.